Olá, e aí? Você conhece aquela carta misteriosa da Bíblia que todo cristão precisa conhecer para falar um pouco sobre salvação? Hoje eu convido você para começar essa jornada junto comigo, Livro de Hebreus. Afinal, o que a Bíblia diz? Se está chegando agora ao canal, se inscreve e dá o seu joinha e ativa as notificações permanentes para que possa receber todos os nossos vídeos. E quem já faz parte da família, seja muito bem-vindo para o nosso novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Hebreus, a carta misteriosa, a pedra preciosa, um texto que fala muito sobre Jesus de uma maneira densa, mas gostosa, que nos ensina sobre a pessoa de Jesus numa nova linguagem. Todos os cristãos precisam conhecer a revelação da carta de Hebreus. E a primeira coisa que nós vamos fazer juntos hoje é descobrir quem é o autor dessa carta. Muitas Bíblias já o colocam como autor, mas muitas pessoas ainda indagam: será que foi Paulo que escreveu Hebreus? Por muitos motivos que eu não vou descrever aqui, eles acreditam que possa não ter sido o apóstolo Paulo. Escrita, algumas citações, a maneira como cita, o uso do aramaico, o uso do hebraico. Mas tem uma coisa que Paulo falou lá no livro de 2 Tessalonicenses que vai nos fazer mudar de ideia. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Vamos lá comigo? Diz o seguinte: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas que assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Paulo estava passando por uma situação complicada que ele descreve em Tessalonicenses. As pessoas estavam usando o nome dele para escrever cartas, revelações pessoais. Imagina só. Então, Paulo se viu na obrigação de criar um símbolo, uma maneira que aquelas pessoas que estavam acostumadas, as igrejas que estavam acostumadas a receberem suas cartas, pudessem ter certeza que era o apóstolo Paulo que estava escrevendo. E qual era esse sinal? Justamente o versículo 18. Paulo fala assim: esse será o selo, o sinal, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se você pegar todas as cartas de Paulo, inclusive Hebreus, vai lá nos últimos versículos de todas as cartas e você vai ver essa citação, essa assinatura de Paulo. Então, hoje, nós podemos de maneira muito breve, muito rasa, explicar que com certeza, quem escreveu o livro de Hebreus, mesmo mudando um pouco da linguagem, foi o apóstolo Paulo. Talvez não a próprio punho, citado, ditado, como muitas das suas cartas, mas com certeza a revelação veio ao apóstolo Paulo. E hoje eu convido você a conhecer o primeiro capítulo de Hebreus. Vamos lá? Por que será que Hebreus define tanto quem é Jesus? Porque muitas pessoas naquele tempo, e não só naquele tempo, nesse nosso tempo também, acreditavam que Jesus poderia ser um profeta, que Jesus poderia ser um anjo e não o Filho de Deus. Então, o primeiro capítulo de Hebreus vem para provar por todos os versículos bíblicos e manifestações de Jesus na terra, que ele não é um anjo, que ele não é uma força, que ele não é um profeta, mas ele é filho de Deus, nascido na terra. Veja os primeiros versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Nós vemos que desde o Antigo Testamento e muito mais no Novo Testamento, a manifestação, a fala de Deus em relação a Jesus é sempre chamando-o de filho, e não de anjo, mas de filho. E ele veio para fazer algo que ninguém poderia fazer, nem anjos, nem profetas, que foi morrer para purificar-nos dos nossos pecados. E ele se fez muito maior do que qualquer profeta, muito maior do que Moisés. E isso era uma palavra pesada para os judeus naquela época, porque Moisés era muito grande, Elias era muito grande para eles. E o texto vem dizendo, ele é maior. As coisas que ele disse, as coisas que ele fez, são muito maiores. Nenhum conseguiria fazer, profeta nenhum conseguiria fazer, porque não são só palavras, mas foram as ações de Jesus em sua morte e ressurreição, mas também no seu dia a dia, que trouxeram vida, perdão dos pecados. Quantas vezes você vai ver no Novo Testamento Jesus Cristo dizer, eu te perdoo dos teus pecados, e fazer milagres? Então não é que o Espírito de Deus estava com ele, assim como estava com os profetas, e ele poderia agir pelo Espírito, mas ele fazia isso muito além. Ele perdoava pecados, ele continua perdoando pecados, ele está muito acima. Ele cumpre a lei, mas ele está muito acima da lei. Ele não diminui o que os profetas disseram, cumpre o que os profetas disseram, traz a revelação do reino de Deus, e isso ninguém tinha feito. Ele traz o que é de fato conhecer o Pai, porque ele é o Filho. Eu vou deixar esse texto rodando aqui na tela, mas eu vou citá-lo para você. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem escuta as minhas palavras, escuta as palavras do Pai. E é exatamente a defesa que começa no livro de Hebreus. Por quê? Porque o livro de Hebreus vai falar da deidade de Jesus e do que significa eu tê-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Então, a revelação de que Ele é Deus precisa entrar dentro do seu coração. Ele não é um mediador apenas, Ele é Deus. E nós precisamos vê-lo como a manifestação do que Ele é. Deus Filho, Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um comentário antes de nós terminarmos esse primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo ele vai falar vários versículos que provam que Jesus Cristo é Deus e que os anjos estão menores abaixo do que ele e os profetas também. Mas eu gostaria que você fosse no versículo 13 comigo. Vamos lá? E qual dos anjos disse? Jamais. Assenta-te à minha destra, até que te ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui, Paulo, ele vai falar que os anjos, eles são espíritos ministradores. O que é isso? Auxiliadores. Espíritos que vêm para ajudar. Quantas vezes os próprios anjos apareceram para ajudar Jesus, para servi-lo, e não só Jesus, mas os profetas, as pessoas na Bíblia, e para você. Essa palavra, ela é para nós, há anjos do Senhor que Deus designou para você que deseja e aceitou Jesus Cristo para te protegerem, para te guardarem, para te servirem nessa terra. Então Jesus está muito acima de ser um protetor. Jesus está muito acima de ser alguém para te cuidar. Jesus está para te salvar.
Ele está acima dessa função dos anjos. Muitas vezes nós vemos Jesus como um protetor, né? Quantas pessoas oram, ai, Jesus me protege, protege a minha casa. Você pode até orar, mas ele dará ordem aos anjos para fazer isso, porque ele, na verdade, é o Salvador. Ele é o Messias, ele é Deus. Os anjos farão isso. E essa é a separação e o início de um estudo maravilhoso que eu convido você a continuar comigo nessas próximas semanas. Quer conhecer Jesus? Quer vê-lo na sua grandeza? A carta de Hebreus consegue fazer isso de uma maneira inconfundível. E eu desejo a você uma ótima semana e um final de ano 2019 maravilhoso. Nós nos vemos nos próximos capítulos desse livro de Hebreus. Que Deus te abençoe. Até lá!